E o que ele quer trazer aqui aos judeus é que eu sou o Messias. Eu sou o que vai perdoar o pecado de vocês. Mas quando existe essa rejeição, dentro dessa ordem funcional, aí virá o Espírito Santo. É por isso que Jesus disse em Mateus 12, que aqueles que blasfemarem contra o Filho, para esses tudo bem, vai ter perdão. Mas aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo, que essa dispensação agora é o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus adverte os fariseus ali naquele momento, olha, todo pecado contra o Filho é perdoado. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdão. Jesus de maneira nenhuma está falando desses tempos agora, que o Espírito Santo teria sido enviado posteriormente. O diálogo se dá em virtude de um pecado que eles estavam cometendo ali naquele momento. Sim. Eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo naquele momento. Ali que eles estavam blasfemando. Aquela foi a, vamos dizer, como é que eu posso dizer assim? Lendo o texto, qualquer irmão que tiver aí com a Bíblia, leia o texto todo na íntegra. Por que ele falou isso para os fariseus? Ali, eu costumo dizer, irmãos, isso é sério. Aquela sentença foi lançada naquela hora. Aqueles homens já foram julgados ali naquela hora pelo Senhor Jesus. E para aqueles caras ali, aquela turma que estava debatendo com ele ali, aqueles camaradas já estão condenados. Eles não serão condenados. Esses caras já estão livres até de passar pelo julgamento final, porque já estão julgados. Eles já vão ser lançados junto com Satanás na hora. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava expulsando demônios, estava fazendo milagres, e eles estavam dizendo para Jesus, você lê o texto de Mateus 12, que Jesus estava fazendo aquilo pelo espírito de Beelzebu. Quem estava fazendo era Satanás no corpo de Cristo fazendo aquela obra. Então, deixa eu explicar para os irmãos que estão acompanhando, que isso ali, Jesus não estava falando do futuro. Ó, quem blasfemar no futuro, quando o Espírito Santo fizer um... Também. Tem muitos hoje que blasfemam contra o Espírito Santo. Mas não é para agora. Aquilo ali foi uma sentença dada para aqueles homens, aqueles fariseus ali, naquele momento. E eu vou explicar por quê. Aqueles caras já estão condenados. Justamente por isso. Por Jesus estar expulsando demônios, e eles falarem que era o príncipe dos demônios que estava... Imagina, o príncipe dos demônios é quem estava fazendo aquelas obras. Quando, na verdade, Jesus falou, olha, todo pecado contra o Filho do Homem é perdoado. E aí eu vou explicar essa questão do Filho do Homem. Veja que, para eu não sair do tema e responder as outras questões, que o senhor falou muita coisa aqui que eu realmente vai ficar para depois, só para explicar essa questão. Os fariseus, eles eram apegados a questões de genealogia. Eles eram agarrados com isso. E seguindo uma linhagem bíblica e pela Bíblia, pelas Escrituras, esse é que é o problema, pelas Escrituras, os fariseus entenderam que Jesus não podia ser o Cristo por isso, por aquilo outro, porque o Messias ia libertar o povo, porque o Messias ia fazer acontecer muitas coisas, e coisas que ele vai fazer ainda nesses tempos agora, é que eles esperavam para aquela época. Então, pela Bíblia, eles leram e falaram assim, bom, Jesus não pode ser o Messias. Jesus não é Jeová dos Exércitos, porque é outra questão, pastor Juliano. Quem afirmou que viria a essa terra é o próprio Jeová dos Exércitos. Falou, eu vou estar lá no meio do meu povo. Eu vou buscar minhas ovelhas pessoalmente. Esse é um outro ponto também que a gente precisa considerar. Então, quando os fariseus, só para concluir, eles eram apegados a questões de genealogia, eles viram que o camarada vem de Nazaré. Não tem expressão nenhuma, não tem exército para libertar o povo. Esse cara é quem? Não é ninguém, por essa questão. Por isso, aí quem é Jesus é filho de Davi. Olha os pecados que Davi cometeu. Jesus vem da descendência da linhagem, já que ele pega a questão de linhagem, da linhagem de Raabe, uma prostituta. Vem da linhagem de Ruth, uma moabita. Jesus tinha, entre aspas, sangue gentil. Vamos dizer assim, vinha de uma linhagem gentil. Então, por isso ele diz... Todo pecado contra o Filho do Homem, se pegar outros evangelhos para você contextualizar, é perdoado. Ou seja, falar contra a minha condição, da minha parentela, que tem muitos erros aí, né? Judá, o que Judá fez? Ele é leão da tribo de Judá. Quem é Judá? Judá teve relações sexuais com a sua própria nora. Então, se você pegar, já que os caras eram apegados a essas questões, Messias vindo de Raabe, vindo disso, aquilo outro, não, todo pecado você falar de mim, que eu sou pobre, que eu não tenho formação, que eu não sou nenhum rabino conceituado, que eu sou isso, que eu sou aquilo, está perdoado. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele quando pega o livro de Isaías dentro da sinagoga lá em Lucas 4,
o Espírito do Senhor está sobre mim, a partir de hoje está se cumprindo essa escritura, porque o Senhor me enviou, ele entrou num sábado, leu Isaías, foi entregue o livro de Isaías, ele deu essa passagem, aí, meu irmão, aqueles caras tiveram a sentença na hora. Então, os trinitários pegam esse texto para dizer assim, olha, pode pecar contra o pai, mentira que não está escrito isso na Bíblia. Pode pecar contra o filho, mentira que não está escrito isso na Bíblia. Não é assim que se deu o texto. Mas não pode pecar contra o Espírito Santo. Eleva o Espírito, a terceira pessoa, numa posição até mais alta do que o pai que o filho. Interpretação totalmente equivocada e pelas próprias escrituras dá para se ter um entendimento claro acerca desta passagem. Veja que eu foquei numa e a gente deixou por fora várias. Sim. Não tem trindade nessa passagem, em nenhum momento. A principal, né, ficou. Eu testemunho acerca de mim mesmo e a minha outra testemunha é o Pai. Essa não foi respondida, mas depois eu creio que o senhor vai responder. Sim. Ela não vai passar assim, batido. Mas vamos lá. E aí o senhor citou, porque que não é comentado o Espírito Santo e tal. Ok. Ninguém disse aqui que se blasfemar contra o Pai... Não estou dizendo o senhor. Ok, ok. Falam comigo, não pode pecar contra o Pai, não pode pecar e também é um ponto passivo, na verdade.